Temos sim a Fernanda Precinot, que é editora assistente da Globo Rural e do Valor Econômico. Fernando, boa tarde, obrigado por sua participação aqui no CBN Brasil. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o nosso assunto é algo que aparece frequentemente aqui nas nossas mensagens, comentários dos ouvintes, reclamações dos ouvintes e também assunto que está no noticiário nacional e internacional, que é preço dos ovos. Bom, você tem aqui comentários, explicações sobre os preços dos ovos que estão altos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Começando pelo Brasil, Fernanda. Então, começando pelo Brasil, o preço de cada unidade está quase R$1 nos supermercados, a depender da praça. Subiu muito faz 2 meses já, nos últimos meses, quer dizer, para o produtor está 210 a caixa, uma caixa de 30 dúzias. Até teve um comentário essa semana do ministro do Desenvolvimento Agrário, do Paulo Teixeira, dizendo que depois da Páscoa vai cair o preço dos ovos, que isso tem a ver com a demanda da quaresma, que as pessoas estão substituindo as carnes. Mas a indústria diz que isso não é uma verdade, né? A gente tem uma demanda que está crescendo aí já continuamente. A expectativa é que em 2025 a demanda cresça 1% em relação a 2024, que foi quando a gente consumiu 272 ovos, mais ou menos, cada cidadão brasileiro. Per capita, né? Exatamente, per capita, a média. E, além disso, a expectativa é que as exportações cresçam 62% esse ano, para 30 mil toneladas. Mas a indústria também diz que não são ao contrário do que se imagina, né, as exportações não são elas que estão fazendo o preço subir, porque a gente exporta menos de 1% do que se produz. O Brasil, ano passado, produziu 59 bilhões de unidades de ovos. É muito ovo. Uhum. É uma questão dessa opção por uma proteína mais barata em relação ao preço da carne mesmo. Uhum. E nos Estados Unidos a situação é bem pior, na verdade. Quer dizer, só uma coisinha, Fernanda, quer dizer, carne cara, né? Carne cara. E o pessoal vai mudando para o ovo. E aí, frango, então, suínos, exatamente. Todas as proteínas, né? O ovo é a proteína mais barata. Exato. E é o que está fazendo... A gente vem falando, todo dia vocês estão falando bastante de inflação dos alimentos, o ovo não está escapando disso, né? Tá certo. Por tabela, né? Por tabela, exatamente. Por tabela. Mas, enfim, é um problema de demanda, não tem a ver com Aqui é um problema de demanda, não tem a ver com a exportação, necessariamente, né? Nos Estados Unidos é a gripe aviária. Nos Estados Unidos é a gripe aviária e a gente tem ali, o preço dobrou em 2 semanas nos Estados Unidos. Inclusive, o Departamento de Justiça do país iniciou uma investigação sobre o preço dos ovos, enviou uma carta para as empresas solicitando que elas que elas preservem os documentos que elas têm de comércio com os fornecedores e com os clientes, porque eles querem saber o que está acontecendo, né? E a nossa reportagem, a Gabriela Vaz, fez uma matéria que é bastante interessante também, curiosa, que está se contrabandeando ovo nos Estados Unidos, pelas fronteiras. O Serviço de Proteção da Fronteira de San Diego, que é ali na Califórnia, perto do México, né, nesses 2 meses, registrou um crescimento de 158% na interceptação de ovos. Mas tem também chegando pelo Canadá e pelos portos, né? Tudo de contrabando. Tudo de contrabando. Porque os Estados Unidos estão importando ovos, né, de vários países. Estão importando. Não do Brasil, a gente não pode exportar ovos em unidade para lá. Só ovo transformado, né, líquido ou em pó. Mas eles estão, com outras nações, eles têm acordo e estão importando. Mas isso a gente está falando de pessoa física mesmo, contrabandeando, né, levando escondidos os ovos. Eis aí um ponto em comum entre Trump e Lula, né, Sardenberg? Porque o presidente Lula, no fim da semana, falou muito sobre o preço do ovo, falou que consome ovo, que tem que ver o que tem de errado com o ovo. Trump também lançando o plano para reduzir o preço do ovo, mas também já falou que as pessoas deviam parar de falar do preço do ovo. Virou debate aqui e lá, virou problema aqui e lá. Exatamente. Mas lá eles têm essa questão sanitária, né, da gripe aviária. Eles tiveram que dizimar mesmo, matar muitas granjas tiveram que acabar com as aves, né? Tá certo. E essa ameaça aí do Departamento de Comércio dos Estados Unidos é uma espécie assim
de ameaça para controlar o preço, né? Na verdade, é uma investigação já efetiva. Eles pediram esses documentos, pelo menos por enquanto, as empresas, o que elas têm que fazer é não jogar fora os documentos, né? Para ver se não tem ali acordos, enfim, qualquer coisa mais aproveitando que já tem essa demanda, né? Para ver se não tem nada por Qual trás. é o consumo de ovos no Brasil que você falou? Consumo per capita médio? 272 ovos por ano, em média. São 360 dias, não dá nem um ovo por dia, né? Não dá, né? A gente tem alguns marombeiros que consomem 30 por dia. Graciane Barbosa levando a média sozinha, né? Exatamente. E outros que são alérgicos, né? Vamos dizer, mas nessa média do E 272. tem gente que não pode comprar mesmo, né? Porque o preço tá caro, Exatamente, né? é lógico, exato. É que de todas as proteínas ainda é a mais barata, né? Mesmo sendo cara, ainda é a mais barata. Tá certo.